Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui no Coin2Biz a gente se reúne uma vez por mês para tratar especificamente do mercado de videogames, a bilionária indústria dos jogos eletrônicos. Gosto sempre de lembrar, né? Sempre importante que o nosso podcast fica lá disponível em talk2biz.com ou talk2biz.com.br, são os nossos endereços virtuais, e o Coin2Biz é o nosso encontro mensal aqui para tratar especificamente do mercado dos jogos eletrônicos. E se é Coin2Biz, não pode faltar ele, né? O meu companheiro de bancada aqui, Alexander Marra, que hoje nossa bancada tá maior, né, Alexander? Hoje tem mais convidados aí para compartilhar, para debater aqui com a gente os temas. Tá sim. Tem mais gente aqui conosco aqui, né? Tem o Gilson Santos e o Rudolf Gutlich, né? Companheiros de longa estrada aí também, e também organizadores da MSX SJC. Só para dar mais tempero nesse caldeirão que a gente tá fazendo aqui. Legal, sejam muito bem-vindos aí, Gilson e Rudolf Gutlich. Ó, fiz a pronúncia correta, hein, Rudolf? Não errei. Com certeza, já aprendeu de início e já ganhou 10 pontos aí, já pode começar o jogo com um crédito especial. É um Legal. Prazer estar com você e fazendo parte aí dessa conversa, dessa roda de amigos aí. Bom, meus amigos, hoje a gente trouxe essa equipe aí de peso, jogadores há 40 anos aí no mínimo, são organizadores da Semana do MSX. Como é que é o nome do Clube MSX, ou Alexandre? Falei o nome correto? Clube MSX é a revista que tem lá do nosso companheiro lá também, que é o Mário Cavalcante é o nome do, isso. E o nome do evento é? O nosso evento é MSX SJC. Acontece todo... Quer dizer, quase todo carnaval. Já tem 2 carnavais que a gente não consegue... Um carnaval, né? Um carnaval. A gente fez um. Isso, a gente conseguiu fazer o último evento do ano de 2020. Foi o último evento do ano que teve de MSX, que tem em vários lugares, né? E presencial. Foi um evento que fechou aí. Depois disso entrou a pandemia forte, né? Então todos os outros eventos foram cancelados aí, exceto os virtuais. Mas o ano que vem a gente pretende voltar com força total. Todo mundo vacinado, esperamos, né? Porque todo mundo está na idade de ser vacinado já. Sim. Que geralmente retro gamer, né? Tudo 40 e acima, na geral, né? Pelo menos, né? Básica. Legal. Gente, hoje o nosso objetivo aqui é tratar da guerra aí, a guerra judicial entre Apple e Epic. A grande disputa, para quem não está acompanhando, diz respeito ao sucesso da Epic Games dentro do mercado e especificamente dentro do ecossistema da Apple, onde existem regras ali para qualquer tipo de comercialização, para qualquer tipo de movimentação financeira. E aí, obviamente, a Apple, alguns meses atrás, proibiu, né, que vendas acontecessem dentro do jogo da Epic, dentro dos ambientes da Epic. E a empresa, por não concordar com isso, acabou tirando o seu jogo, Fortnite, que é o jogo... Isso mesmo. O jogo está fazendo um sucesso estrondoso. A Epic, depois eu vou trazer os números aqui, a Epic está uma empresa super valiosa no mercado, está faturando horrores. E aí isso virou uma disputa de gigantes que, na nossa visão aqui, tem condições, tem força suficiente para redefinir alguns rumos dentro dessa indústria. No caso, se a justiça considerar, o julgamento já terminou, mas o veredito ainda não saiu, a gente ainda não tem uma data para divulgação desse veredito. Os analistas que estão acompanhando mais de perto o processo dizem que é meio a meio, as chances de penderem favoravelmente para um lado ou para o outro, mas a verdade é que se a justiça eventualmente der ganho de causa para a Epic e considerar que dentro ali do ecossistema Apple é possível sim que outras empresas façam suas transações e a Apple não tem direito de monopolizar essas transações, pelo menos do ponto de vista financeiro, embora a gente saiba que vai além do controle financeiro, não é só isso, isso pode de fato redefinir alguns rumos do mercado. A gente estava conversando aqui nos bastidores que essa batalha poderia
facilmente ser comparada lá nos anos 80 a Atari contra a Activision. Contra a Activision, né? Eu tenho uma opinião própria sobre isso daí, né? Por exemplo, cara, o mercado não existia. Quem criou o mercado, a princípio, foi a Apple. Depois veio o Android, né, com o Google e fez um paralelo desse mercado. E aí você tem o seguinte, você está disputando com a empresa que criou aquele mercado que não existia, o direito de explorar o mercado que ela fez. Não sei se vocês concordam com isso, mas assim, é meio estranho o negócio assim, né? Eu tenho uma opinião um pouco divergente com isso, porque eu como desenvolvedor de software, todos aqui, né, principalmente o Alex também está muito nessa área, né? Mas nós temos muitas limitações relacionadas à Apple para desenvolver. Então, quando a gente vai desenvolver e ficar preso, a gente tem que ter um macOS, um equipamento Mac para poder trabalhar, estar no macOS, utilizar a plataforma da Mac para desenvolver para o iPhone. Por quê? A Apple ela não permite que outras empresas tenham o mesmo sistema operacional. Então, ela fica isolada e o seu cliente fica preso a ela. Tudo depende dela, tudo depende da permissão dela. Então, você, ao meu ver, né, você está capando o usuário o direito de utilizar de mais alternativas. Assim como você tem a Google, que permite que qualquer fabricante instale o sistema dela. Então, com isso, eu tenho a visão de que, realmente, é um mercado que ela criou, sim, só que ela pode estar dando um tiro no pé, ela se garante, mais ou menos, no seu portfólio e no seu know-how de ter um sistema exclusivo, né? E, com isso, ela pode proibir os seus usuários de terem alguns softwares que têm um sistema, ou seja, você obriga a empresa de softwares a ter esse contrato com a Apple, pagando para ela, para que você possa usar. O usuário acaba não conseguindo usufruir desses softwares amplos, né? Então a gente fica limitado. Mas eu vejo que as duas empresas têm um ponto, né? E é óbvio que a Epic quer ganhar sem dividir, e a Apple quer ganhar de qualquer um e proibir coisas que fujam do controle dela. Então é bem controverso mesmo, e se vier a dar grande causa para a Epic, vai gerar uma legalidade jurídica, né, que vai permitir, um precedente, que vai permitir assim, inúmeras empresas a terem um sistema de arrecadação fora do controle da Apple, que ela não permite, né? E isso é um paralelo que pode gerar assim, uma reviravolta muito grande na história dos sistemas móveis, né? Eu acho que um acordo seria muito melhor deles firmarem e valorizaria muito mais as empresas. Putz, eu estou colocando meu jogo lá, eu passo as minhas cobranças pela sua plataforma, mas você me paga um pouco mais de comissão. Ponto. Beleza. E aí certamente seria uma saída mais fácil, né? Mais amigável. Sim, mais elegante, vamos dizer assim, do que a briga toda que está tendo agora, né? Sim. Mas, né, como o pessoal está falando lá, que o cara da Apple falou que a Apple tem 78% de lucro. Como é que o cara sabe disso? Quais são os custos fixos que eles avaliaram da empresa para ele afirmar que ele tem 78% de lucro? Ele tem algum espião lá dentro que está passando essas informações? Ele tem 78% da receita, né? Mas o quanto que ele investiu para chegar nesse ponto... exatamente. Né? Quanto que efetivamente ele gasta e quanto que é lucro efetivo, né? O mercado, não sei nem... Assim, é um mercado que não existia há pouco mais de 10 anos. Esse mercado o primeiro iPhone foi em 2007. É complexo, né? Assim, a gente está entrando numa briga de cachorro grande. A gente sabe que é uma briga de cachorro grande. Mas, às vezes, o resultado do embate vai ser pior para a comunidade como um todo do que assim, para a empresa. Porque a empresa ganhando, ela pode detonar todo o mercado que foi feito em cima da exclusividade. Porque Apple é como se fosse E aí, os fanboys da Apple, né, que gostam de Apple, né, vai comprar uma briga aí com a galera agora, né, Sander? É um mercado sensível, é um mercado. Eu tô sentindo, você tá preparando um terreno aí que lá vem. É mercado tipo o cara que compra Lamborghini, que compra Ferrari.
É um carro. É O carro vai levar para o onde preço da você quer. exclusividade, né? É o preço Você da tem um exclusividade. status, né? Onde você viu? Você vai pagar uns 11 mil, 12 mil reais um celular que você pode ter um celular que faz a mesma coisa por R$1.500. Com a diferença que o sistema da Apple, ele tende a ser mais fluido porque ele é projetado para aquele hardware específico. A mesma Então, coisa que eu falo é falar o telefone, tá, gente? É outra coisa. Exatamente. A gente sabe que os dispositivos da Apple, eles entregam uma responsividade melhor, um sistema de interação com o usuário melhor, todo um ecossistema de integração com os produtos da Apple, e com isso você tem o preço da exclusividade. É a mesma coisa que nem o Alex falou, que você comprar um carro status, né? Você faz parte de uma elite, de um sistema, óbvio que proporcionalmente, se você falar, não, eu quero, você pode, né, se apertar um pouco mais inteiro, né? Mas é o preço do status. Em termos leigos, a Apple desenvolve para um ambiente fechado. Exato. Você recebe exatamente, você sabe qual hardware vai rodar, qual chipset, processador, memória, você sabe tudo. Já para as linhas concorrentes, como Android, você simplesmente tem que desenvolver pensando em tudo e em todos. Diferentes processadores, diferentes padrões de memória, telas diferentes, telas e padrões diferentes, né? Já é muito mais fácil. E periféricos conectados, então você tem toda uma miríade assim, de combinações que você não passa por um problema quando você está na plataforma da Apple, né? Agora, como desenvolvedor, a gente já penou também com a Apple. Já, a gente pena em alguns pontos, né? Mas a gente tem uma faixa de desenvolvimento que você escolhe, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, então você consegue fazer um teste programado. Agora, quando a gente desenvolve para Google, né, para celulares com Android, nós temos que fazer o máximo de testes que a gente conseguir, a gente solta a aplicação e a gente ainda assim espera feedback dos usuários, para que ele vai falar, eu tenho um usuário, um modelo XPTO 14 com a tela assim assado, com o sistema versão lá para trás, e você vai ter que... Aí você vai conseguir simular aquele dispositivo específico, fazer o teste e descobrir que deu um erro por causa de um determinado componente que não foi verificado, aí você ajusta, e isso pode refletir em todos os outros, né? Então a gente tem um sistema muito mais complexo de desenvolvimento em termos de liberdade do usuário. Então essa liberdade tem um preço, é a balança, né? Então, a mesma coisa quando você desenvolve para um notebook da Apple, né? Você fica dentro de um ambiente seguro, então você consegue fazer, o máximo que ele vai ter são aquelas variantes do 5, 5S, 5C e assim por diante. Não vai ter 5C da Samsung, 5C da Xiaomi, 5C da Motorola e assim vai, né? Então, é porque a Apple ela bloqueia também versões mais antigas na hora que você vai fazer a compilação. Então, por exemplo, nenhuma compilação hoje de 32 bits, que são os iPhone 4, iPhone 5, antes do 5S, são permitidos a você compilar para você entregar alguma coisa. Sim, acima do 5S, a partir de uma versão específica do sistema operacional. Que aí, nesses casos, são muito mais voltados ao SO, né, o que tem disponível de componentes do sistema operacional, do que efetivamente aos componentes físicos instalados no celular. Exato. Já o Android, é um Windows dos celulares, né? Sim, você tem um celular que funciona até em torradeira. Exato. Né? Então, outro nível de... É o preço que você paga, né, pela abertura que você tem. Então, na Apple, né, quando você tem um celular, ele já te obriga, olha, você tem que atualizar, já está disponível, já está baixada a atualização, simplesmente você tem que usar. Você adia por um tempo, mas daqui a pouco ele te obriga a baixar de qualquer maneira. Exatamente, ele vai chegar e vai falar assim, sinto muito, na verdade, além disso, sinto muito, né, assim, é um prazer de oferecer a você a nova versão. Exato. Né, entrega de bandeja, na verdade, né? Toma para você, mas você tem que seguir a risca. Exatamente, porque eles querem ter um ambiente controlado, para garantir que o software vai ter a fluidez necessária. Quando você vai desenvolver, você tem padrões
de usabilidade, ou seja, você não pode fazer uma tela com uma fluidez diferente, parecida com a da Google, por exemplo. Você tem que seguir as regras de usabilidade. Não é porque as regras são as regras da Apple que você tem que seguir, é que são regras testadas, estudadas, analisadas, com feedback, para saber que aquela sequência de movimentação de dedos e tudo mais vai garantir uma experiência melhor. A Apple entrega experiência, a Google apresenta recursos. Né? Então a gente tem a experiência acaba sendo melhor. Né? Mesma coisa que você vai numa loja, por exemplo, num café. Você pode entrar num café simples, tomar um café expresso normal, ou você pode entrar numa loja mais chique, mais que você garante uma experiência, né? Mais elaborada, mais sofisticada. Exatamente. Então você paga pelo que você tem. Ela é mais cara justamente por isso. E até porque ela não licencia para os outros, ela não recebe dinheiro da Samsung para poder receber, ao ponto que a Google ela quer que o sistema dela seja aberto, disseminado. Porque aí, quanto mais empresas adotarem o sistema dela, a marca dela valoriza de uma forma diferente. Então, embora a Apple use bastante chip da Samsung para isso aí. Esses equipamentos, né? É. Mas aquela forma, ela tem assim, uma visão sobre a formação da experiência, como o Hugo falou, efetivamente, né? Eles visam a user experience em cima de um determinado processo. Deu uma reduzida nos últimos tempos, né, em relação a isso, eles se adaptando mais ao que o mercado pede, porque assim, o mercado de smartphone só existe efetivamente hoje por conta daquilo que o Steve Jobs projetou em 2007. Isso é fato, não tem quem possa tirar isso dele. E ele falava com todas as letras que nenhum celular pode ter mais um tamanho maior que você não consiga acessar com o seu dedo, no seu dedo polegar. Né? Isso também ele colocou isso. Só que hoje você tem um iPhone que tem 6.1 polegadas, como os outros Android. Você tem telefones que tenham mais uma usabilidade menorzinha, né? Que é o iPhone XR, né? Isso. Tem um tamanho menor. Né? Então, assim, você tem vários modelos diferentes de iPhone. Começou a se adaptar ao cliente, mercado, né? Ao mercado. Mas é isso. Assim, então, essa briga que a Epic com a Apple está tendo agora, a Epic está querendo pegar um pouco do naco que a Apple construiu. Tá certo que as taxas são mais abusivas ou mais altas em relação ao... Isso eu estou falando abusivo em relação ao que a Epic está falando, né? Mas são mais altos que o restante do mercado? Sim. Porque ela considera que é um mercado que ela construiu, que a Apple construiu, e não a Epic construiu. A Epic está entrando numa onda em cima do celular da Apple, né? Ser aliado à qualidade e tudo mais, porque não roda liso, né, os projetos lá dentro da Apple, né, por conta dessa verificação. E assim, para ser bem claro em relação à verificação que a Apple faz, quando a gente submete um código para a Apple e submete um código para o Google, o Google ele aprova aquela versão se não tiver nada relativo a, por exemplo, acessos indevidos, né? Ou você está direcionando aquele software para algum outro lugar. A Apple verifica o código. Ela faz a verificação se o seu código está dentro de uma compliance da Apple. Exato. Né? Então ele tem umas verificações muito mais pesadas ali dentro do que o Google faz. Inclusive a Apple, ela navega dentro da sua aplicação e ela, através de seus técnicos, né, eles perguntam, questionam, falam assim, por que essa tela é assim, por que essa tela é assado, por que eles pedem uma conta de usuário, caso você seja uma aplicação fechada, para que eles possam navegar por todas as telas, né? E isso, inclusive, foi palco de uns embates com relação também a uma tecnologia chamada de PWA, porque o PWA você embute uma aplicação, né, dentro de uma casca e permitia aos desenvolvedores criar uma aplicação, a Apple aprovar a aplicação e depois o desenvolvedor alterar o conteúdo, porque ele vai lá e consome o que a aplicação está fornecendo. Então isso gerou um problema muito grande com a Apple, e ela ficou muito receosa e dificultando a implantação desse tipo de aplicação. Agora liberou, né? Agora liberou,
mas mesmo assim a verificação é muito, muito rígida. Então, se houver, como já aconteceu, do desenvolvedor alterar o código que vai ser disponibilizado para o usuário, eles chegam a criticar e cancelar a publicação da aplicação. Eu não trabalho com desenvolvimento, né? Eu trabalho com marketing e a gente nota claramente assim, que a aprovação de um app para Android é muito mais rápida e quando vai para o iOS, você bota aí pelo menos 45 dias, no mínimo, até você ter a aprovação e ter a publicação. É um bom prazo. Né? Não chega a 45 dias, mas com relação a Google, por exemplo, no máximo, quando está em pico assim, de entrada de aplicações, muita gente desenvolvendo um evento especial, por exemplo, Black Friday, que tem uma grande evolução de aplicações sendo inseridas, mesmo assim ela fica lenta, mas fica muito mais rápido do que a Apple. A Apple tem um processo extremamente rígido. A Apple preza justamente por isso. Agora, deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu tendo a concordar mais com a visão do Alexander em relação à Apple, criou o mercado e agora a galera quer ir lá pegar uma fatia. Mas eu entendo também a visão do Rudolph, que é essa visão do controle que ela exerce ali. E a gente já teve, na verdade, não tem uma resposta certa para isso, né? Porque é um cenário muito complexo. E a gente já teve situações como essa. Até o Facebook agora estava sendo acusado de monopólio. E se vocês viram a notícia a semana passada, uns 15 dias atrás, que aí a justiça inocentou, entre aspas, o Facebook de seu monopólio, e aí as ações dele subiram, ele bateu a casa de $1 trilhão de valor de mercado. Mas se a gente pegar o case da Atari contra a Activision, e a justiça deu ganho de causa para a Activision, de certa maneira, você está quebrando uma plataforma ali que também a Atari tinha criado. E olha que loucura, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, que se a gente entrar numa de, olha, uma plataforma criada, ela vira um mercado em si, significa que, por exemplo, se eu vendo dentro do iFood, eu também poderia questionar as taxas do iFood. E o iFood, Exato. Não sei se vocês já conheceram alguém que trabalha, eu particularmente hoje estou prestando serviço para uma empresa que é delivery, e eles têm um ódio mortal do iFood, assim, porque o iFood impõe uma série de condições e uma série de restrições, né, que cai basicamente no mesmo problema, né? A plataforma, e eu tô dentro dessa plataforma, mas se essa plataforma domina, sei lá, 99% de um determinado mercado, é só a plataforma ou ela é o próprio mercado? Você é uma loucura, né? Você pode criar alguma coisa que faça competição com essas plataformas. Mas como é que você vai criar uma coisa que faça competição com essas plataformas sem ter o investimento que elas tiveram até aquele momento e fazer um cálculo de return of investment, né, o ROI, que você teve em relação àquilo. Então, aí na hora que você colocar isso aí no papel e começar a fazer as contas, você vai ver que tá barato. Exato. Sim. Pensando nessa comparação, né, do sistema de software, que é o sistema do iFood, para um ecossistema que envolve hardware. O ecossistema que envolve hardware, você restringe o usuário. Então, o usuário ele fica refém do que a empresa detentora dos direitos permite. Então, se a Apple não permitir, o usuário de iFood, do iPhone não vai poder usar o Fortnite. Agora, no caso do iFood, ele é um software. Um software, teoricamente e tecnicamente, é possível para qualquer desenvolvedor desenvolver uma plataforma. Não, eu vou desenvolver uma plataforma, eu tive uma ideia aqui, eu vou fazer uma plataforma que nem o iFood, assim como existem outras, né? Existem Uber Eats e outras plataformas, tem Zé Delivery e assim por diante, que concorrem com isso. Então, o mesmo caso, por exemplo, do Mercado Livre, o pessoal fala, não, o Mercado Livre é abusivo, aí veio o Shopee. Agora o pessoal está reclamando que o Shopee está caro. Sim. Aí o que acontece? Bem, você não está contente, você pode chegar lá, ou você contrata um desenvolvedor, se você acha que está muito caro, e mantenha todo o sistema, ou você vai desenvolver por si mesmo e pagar a sua Amazon para manter o seu sistema funcionando, ou a Google para manter o sistema funcionando. Você tem que ter toda a estrutura.
E Então, projetar pelo menos 24 meses para você ter algum retorno a partir disso daí. Então, é um empreendimento. Eu posso chegar e abrir uma hamburgueria agora? Posso, não tem ninguém que me impeça. Vai depender do meu investimento. Para meu investimento, vai valer a pena? Então, a concorrência, no caso do iFood, é a mesma. Eu posso criar, eu posso chegar, não, vou dedicar 6 meses aí para desenvolver uma plataforma que vai derrubar o iFood, Mercado Livre, coisa do tipo. E aí você vê o seguinte, você vê isso daí, é a mesma coisa que o pessoal que não adotou, até hoje não adotou ainda a venda por cartão de crédito ou por débito, usando a maquininha, só aceita dinheiro. Tá? Eles acham que vai mais vantagem você aceitar dinheiro. Já o jogo está virando. Eu não ando mais com dinheiro na carteira. De verdade, só ando com cartão. Também não. Então, e aí você chega no local, você só vai. É ruim quando fura um pneu, né? Porque aí então, achar um borracheiro que aceite cartão é difícil. Eu fiz a viagem de férias agora e foi isso. Eu falei assim, deixa eu parar num banco 24 horas, sacar um pouco de dinheiro, porque se acontece um imprevisto, lascou. Exatamente, esse é um ponto, assim, alguns não aceitam ainda, né, o meio eletrônico de pagamento, tá? Porque, por vários motivos, ou porque a taxa está cara, ou porque o governo está monitorando a gente. O governo está monitorando a gente o tempo inteiro. De qualquer coisa que a gente faça, você está com dinheirinho no banco, já está sabendo lá. Né? Só não vai ser declarado em autos por conta de sigilo fiscal, né, que é direito da pessoa, mas ele sabe o quanto você transacionou. Ele sabe quanto dinheiro que você tem. É uma coisa, até falei já para o Rudolf aqui, que daqui a alguns anos, dinheiro vivo na mão vai ser contravenção. Né? Vai ser para escapar da receita. Você não vai poder escapar. Já né? Dependendo do caso, normalmente o cara tem muito dinheiro na mão porque está escapando do fisco. Exato. Então, é uma tendência. Vem aí o real digital, não sei se já viram essa notícia aí também. Isso é uma outra notícia para futurologia, como a gente já fez alguns comentários de futurologia aí. Né? Verdade. Mas é mais ou menos nessa linha. Ou seja, tem um mercado que foi criado, o pessoal se adaptando a esse mercado e construindo para esse mercado. Os pequenos vão aceitar o mercado que tem, porque é a plataforma que tem, do jeito que precisa ser feito. Né? Quem somos nós para bater de frente com a Apple, que vale mais de $1,5 trilhão hoje, né? Isso. De dólares, não é isso? Eu estava olhando aqui, a Epic, que eu citei mais cedo, ela está avaliada hoje em 17 bilhões, me parece, de dólares. E toda essa briga também ajudou a dar uma valorizada ainda maior na empresa. E se ela tiver ganho de causa, aí as ações vão disparar com toda certeza. Se eu não me engano, esse valor é apenas 1 bilhão acima do valor que foi pago pelo WhatsApp, né? Não lembro de cabeça o valor do WhatsApp, mas eu lembro assim, que foi um valor absurdo também. Eu acho que foram 16 bilhões. Para uma empresa que na época acho que tinha, 20 ou 30 funcionários. O Zuckerberg é muito burro, né? Baixou de graça o WhatsApp, porque ele pagou 16 bilhões. Mas ele já estava lá de trás, né, já pensando nessa questão de plataforma. Sim, olha, Exato. Meus alunos são testemunhas, porque eu sempre falei isso, cara, o Facebook, ele quer ser uma empresa de telecomunicação. E ele está chegando lá. Você vê que a gente já faz ligação pelo WhatsApp com muita tranquilidade, dependendo de onde você estiver, funciona melhor do que a sua linha telefônica. Sabe? Isso é verdade. Exato. Deixa eu trazer aqui algumas brigas que a gente já teve nesse sentido. A gente falou aqui mais cedo da Atari versus a Activision, e aí a Activision ganhou. Isso de fato abriu uma porteira aí para toda essa indústria de third parties que a gente tem hoje. Mas se a gente olhar não só para o mercado de games, no mercado de games também teve Nintendo versus a Game Genie, né? Teve a Sega contra a Electronic Arts, que a Electronic Arts até criou um sistema lá próprio para desenvolver jogos para o Mega Drive sem passar pela Sega. Não sei se vocês lembram de mais cases assim, mas a própria Microsoft, quando foi acusada ali de monopólio, lembra daquela coisa de trazer o Internet Explorer embutido dentro do Windows contra a Netscape? Na Europa, né? Eu tenho um caso interessante que inclusive envolve a própria... Que no Brasil foi feito o único clone do Mac 512 do mundo. Então, foi o que a gente citou no outro episódio, Sander. Lembra que o Lira, o avô dele, tinha um clone brasileiro? Eles pegaram aquele modelo que tem o monitor embutido e eles reproduziram fielmente todos os componentes
colocar no mesmo sistema operacional, funciona igualzinho. E a Apple veio com uma pressão muito grande no governo, que não foi nem direto na Unitron, falou assim, ó, chegou no governo e falou assim, olha, ou vocês cortam isso, né, ou a gente vai ter um embargo comercial no Brasil, né, no caso foi das laranjas, se não me engano, né, que a gente exportava muita laranja. Das maçãs mesmo, né? Exportando a laranja. Eles mudaram a fruta só para não dar problema, Alexandre. Exato, já que vocês estão querendo usurpar a nossa maçã, a gente usurpa a sua laranja. Então, esse foi um caso muito curioso. Na época de reserva do mercado, né? Exato, Brasil, essa época gera um case muito grande na parte de marketing aí, né, dos clones. A gente estava comentando ontem, eu estava no Rio de Janeiro comentando com outros amigos também da MSX, sobre a Spectrum, a linha Spectrum, a microdigital no Brasil, ela pegou e clonou um circuito integrado dentro dela que fazia todo o processamento. Ela analisou todos os comportamentos desse circuito integrado e reproduziu igual, e não existe outro no mundo que tenha feito isso. Então, fizeram engenharia reversa para conseguir fazer o clone. Então, nessa época, a gente tinha uma criatividade muito grande, né, uma competência, inclusive técnica, muito grande para copiar. Né? A gente seria quase que uma nova China. Talvez a ideia fosse essa, né? Só que em algum momento desandou. Em algum momento não deu muito certo. Qual foi aquele Atari que tinha botão de pause? Hein, não teve um modelo Atari clone brasileiro que tinha botão... Não sei, não lembro. É o Dactar. Que tem botão de pause é o Onyx Junior. Onyx Junior, isso mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo. Único no mundo. Sempre teve muita criatividade, né? Mas de repente vocês vão até ter essa informação aí, porque naquela época, qual foi o primeiro videogame de primeira linha assim a ter botão de pause? Sei lá, Nintendinho, possivelmente, ou aquele Sega Mark III lá, o japonês. Acho que era o Sega Mark III, né? É o Sega Mark III, isso aí. Então Mark III. O nosso Atari Onyx Junior talvez tenha sido o primeiro videogame do mundo a ter um botão de pause, já que não era comum na segunda geração. Olha aí, então é um case de inovação. Junior, que tinha um carinha de vestido militar, né? Isso, até tinha as estrelinhas, né, do general ali no console, era bem interessante mesmo. Aí você pegava no Atari. Acho que o Brasil desenvolveu mais clone de Atari do que o Brasil. O Super Game da CCR. Exato. Né? Sim. Até a hora que chegou a Gradiente lá e firmou a parceria com a Atari. Né? E firmou oficialmente a parceria. Eles chegaram lá a fazer até o protótipo do Atari 7600 aqui, né? 7800, mas não chegou a ser comercializado. Aí virou o Phantom, né? Virou o Phantom System. Isso, o Phantom System. O 7800, o Phantom System é a carcaça do que era o Atari 7800. Exato. Né? Exatamente igual. Não poderia ser só coincidência, né? Agora, vamos fazer um exercício de futurologia. O Alexander gosta de futurologia. Ele é mestre nisso, hein? Então, a gente sempre acaba fazendo um pouquinho aqui de futurologia. Hoje, então, que ele está inspirado. Vamos lá. No caso da Apple ganhar o processo, não muda muita coisa. Porque a gente tem hoje, as regras continuam iguais, as ações da Apple vão subir, ela vai ainda valer mais do que ela já vale por causa daquela empolgação de mercado e vida que segue. Agora, no caso da Epic ganhar, o mercado mobile hoje já representa... A gente falou isso até num outro programa, né, Sander? Já está aí praticamente 1/3 do mercado de games já é mobile. Então já movimenta bastante coisa. No caso de uma decisão favorável à Epic, o que vocês veem aí que isso pode gerar de transformação a curto e médio prazo para o mercado de games da maneira que ele está estruturado hoje? Eu sei que no mobile em si não causa tanto impacto, porque o mobile, a parte que funciona na base de Android, já é uma base mais livre, mais flexível, como o Rudolf falou mais cedo. Agora, e para o restante do mercado? PC também tende a ter essa flexibilidade. Agora, e 1/3 que é dos consoles? PlayStation, Microsoft e Nintendo, que a Nintendo, em especial, é bem rigorosa
né, tende a ser uma Apple aí do mundo dos games, né? Vê que não pode nem gravar vídeo e botar no YouTube que nego te dá um strike. O que vocês veem aí? Olha, eu vejo que é o seguinte, num primeiro momento, a gente ainda vai continuar com o mercado por mais algum tempo no mesmo formato, até ser feita a adaptação. Mas o caso de julgado vai ganhar força, então vai entrar mais embates jurídicos ao longo do tempo. E aí a gente pode ter um crash da indústria de games num médio prazo que eu falo assim, num período de 2 anos, porque você vai ter muito mais custos jurídicos e judiciais envolvendo o desenvolvimento dos games para esse tipo de plataforma do que efetivamente o custo para você lançar um game. Então os games vão começar a ficar mais caros para cobrir o jurídico e vice-versa, né? E aí uma coisa vai cobrindo a outra até chegar no momento que fica impagável. Esse ponto é um ponto interessante, porque hoje a gente já percebe que o custo de um software, de um jogo, né, ficou bem mais caro do que há pouco tempo atrás. Então, você vê jogos que antes custavam, topo de linha custava 150, 200 reais, já está valendo 350, 400 reais, então já teve um funcionamento grande. Mas eu vejo da seguinte maneira: a Apple não é uma empresa que costuma ser assim, amadora a ponto de ser pega de calças curtas. Então, eu creio que ela tem na manga, né, uma alternativa caso ela perca. Então, caso ela perca, ela vai ter algumas outras restrições, né, ela vai ter que ser flexível num ponto, mas ela vai criar outras restrições que vão fazer com que a Epic acabe sendo penalizada de outra forma, né? Então, ela perde de um lado e ganha de outro. Então, nesse ponto, eu acho que ela vai ter um prejuízo inicial, claro, porque ela perdeu a ação, então isso, o mercado gera aquela comoção, tudo, mas a marca dela é muito forte, ela vai manter isso com as outras estratégias que eu tenho certeza que ela tem debaixo da manga. Notem, eu não sou fanboy da Apple, né? Eu gosto da qualidade do hardware da Apple, gosto da qualidade do software da Apple, sei das vantagens e sei também das desvantagens, do custo e tudo mais. Eu sempre gostei dos produtos da Apple, mas para mim a relação custo-benefício ainda não bate. Né? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, isso que eu ia falar. O iPhone é o mais caro do mundo, o Mac é o mais caro do mundo, então, né, se você vai para fora, você consegue adquirir, uma pessoa normal consegue adquirir, aqui já é mais complicado. Né? Tem até um vídeo, a gente está com um vídeo no canal do YouTube, onde eu chamei um economista, meu amigo Fábio Neves, um abraço aí pro Fábio, justamente para a gente comentar essa política de preços da Apple, que aqui saiu de qualquer limite do razoável, quer dizer, nada explica, o câmbio não explica, a questão tributária não explica, o risco Brasil não explica, eles simplesmente adotaram um método ali, olha, pega isso aqui, multiplica por tanto e adiciona o câmbio e taca e dane-se, seja lá quanto... É a mesma coisa com o PlayStation 5, né? E aconteceu a mesma coisa com o PlayStation 4. É o hype, né? Não, mas olha, a gente no Brasil, tá? A gente no Brasil já tem um custo muito maior. A indústria no Brasil tem um custo muito maior comparativamente com indústrias fora do Brasil. A automobilística também passa por isso. Nós temos hoje carros mais baratos, hoje não sai por menos de 49 mil reais. Então, assim, se você colocar isso aí no dólar, dá quase 10 mil dólares, né? Em relação só que 10 mil dólares, se você pegar um carro nos Estados Unidos, é um carro top que a gente paga aqui 140 mil. Exato. Uma coisa interessante de se analisar é que o Brasil, ele é um país sui generis, né? Ele tem coisas jurídicas absurdas, como aconteceu com o caso do usuário lá de PlayStation 4, que foi banido, e ele processou a Sony porque ele foi banido. Porque ele violou as regras da Sony. E a justiça deu de causa e a Sony teve que pagar. Se não desbloqueasse ele, ia ter que pagar uma fortuna diariamente enquanto não desbloqueasse. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Na nossa época, a gente tinha falado assim, você tem aí MSX? Tem. Então tô levando cartucho aí pra gente jogar. Ah, não tem MSX, tem aqui? Eu não sei nem como é que a gente coloca esse trem pra funcionar. Isso. Eu parto da seguinte premissa. O usuário, ele como quem dá o dinheiro para as empresas, ele tem o poder, tecnicamente, deveria ter.
quando muitos usuários se unem para fazer uma reclamação sobre uma ação de uma empresa, tipo, se juntar uma comunidade muito grande de jogadores de Fortnite, falar, pô, Apple, você está sacaneando, você está dificultando a gente ter acesso. As ações da Apple vão cair. Então, eu acho que quem deve ditar o mercado não são as empresas, e sim os usuários. Só que o usuário de Apple, normalmente, ele é um usuário que ele não tende a reclamar. Da Apple. Imagina que ele vai falar mal do produto que ele pagou mais caro. Para que jogar Fortnite? Eu tenho outro jogo aqui, o Martinite, que é muito melhor. Exatamente. Eu vou chegar e falar assim, Fortnite, eu não vou misturar com os pessoal que joga Fortnite, não. Vou. Aqui é outro nível, né? Então, tem essa diferença. Tá polêmico esse episódio. Mas vai gerar comentário. Eu acho que vai ter muita cerveja aqui depois do episódio para a gente chegar numa decisão. O pessoal da época, eles querem jogar o Fortnite. Aí. Bom jogo, bom nome pro jogo. Isso eu tinha que trabalhar no marketing também, na publicidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pra gente já caminhar pro encerramento, que esse episódio já tá grande pra caramba, a gente falou de futurologia, mas as perspectivas que vocês trouxeram não necessariamente foram boas para o jogador. Alexander falou até em um possível aumento de preço, aí, o crash da indústria. Em alguma dessa perspectiva futura, havendo ganho de causa para a Epic, e aí o mercado sendo forçado, as empresas sendo forçadas a flexibilizar as suas plataformas, isso seria benéfico de alguma maneira para o usuário, no sentido de ter mais jogo? Hoje você, é jogar na Steam, né? Abrir a Steam e você ter jogo lá por R$5 ou por R$3,99, e coisa que você dificilmente encontraria dentro de uma PS Store da vida, ou algo, outra semelhante. Eu acho que é muito mais viável você hoje fazer uma liberação e você começar a popularizar, porque quanto mais popular você se torna, mais ganho você tem. Lógico, existe um investimento de servidores que você precisa fazer para você ter uma resposta adequada, né? Você precisa pensar na latência que isso vai ter, quantidade de pessoas e transações que vão ter isso aí por segundo, quanto mais gente entre, né? Mas quanto mais você tem pessoas entrando, maior é o faturamento e maior é o ganho mensal, ou seja, o seu ativo, ele acaba se tornando um commodity, um ativo para você trabalhar mês a mês, né? E com isso você ganha muito no mercado futuro. Mercado de anos, não é só uma coisa que vai ganhar agora, nesse ano, que vai ser um mercado que vai durar anos, né? Pelo menos até a mudança de praticamente uma geração. Um ponto interessante, né, que a gente analisa custo como se o custo fosse o definidor do preço final, e a gente sabe que não é. O custo para produzir uma peça e outra pode ser o mesmo, só que uma peça vai custar 3 vezes o preço da outra. E porque nós temos aí status, temos muitas coisas envolvidas, né? Temos as ações da empresa, então às vezes, que nem no caso, por exemplo, do Facebook, com o WhatsApp. O WhatsApp, ele é um produto gratuito, só que ele custou 16 bilhões de dólares com uma previsão futura. Bem, quando uma empresa gasta, né, investe 16 bilhões num produto, ela sabe que o retorno lá na frente tende a ser muito maior. Então ela está fazendo um investimento. Quando você tem, por exemplo, a Epic ganhando, no caso dela ganhar, e as coisas vão se ajustar, né? Que nem um líquido num recipiente. Você pode balançar, ele tende a se ajustar, a se equilibrar. Tudo depende da pressão de qual lado que está entrando. Exatamente. Então, se você fala assim, não, a Apple ganhou, tal, a Epic vai falar o quê? Vai falar assim, bem, vou sair do mercado da Apple. Qual é o prejuízo ou qual é o lucro dela se ela sair? Às vezes ela vai falar assim, tá bom, né? Fazer o quê? Eu perdi, mas eu ainda vou continuar ganhando dentro da minha fatia. Alguma coisa, né? Vai ganhar alguma coisa. Exatamente. Então, esse mercado ele é extremamente complexo, né? A gente sabe que tem todas essas variáveis de preço, ações, nome, a solidez de uma marca, né? Então, a Apple foi lá e bateu firme e ganhou. A marca vai ficar muito mais estável. Mas a Epic, ela é uma empresa que ela tem também a sua
a sua loja de jogos, ela tem toda a sua estrutura, né? Então ela tende a sofrer um pouco, mas ela vai se recuperar. Todas as empresas têm um plano B. Nenhuma empresa sobrevive se ela só tem plano A. Senhores, muito bom o nosso papo. Esse episódio, a gente não tem como chegar a uma conclusão, porque, na verdade, os dois lados têm argumentos válidos e a gente tem que esperar, de fato, a decisão da justiça, para a justiça norte-americana, e aí acompanharemos aí as cenas dos próximos capítulos. Se fosse uma coisa somente por business, ou então por lógica, seria mais fácil prever. Como a gente está falando de justiça e análise de leigos, né, e assim, não estou menosprezando a análise deles, tá? Mas é uma análise de leigos em relação a informações jurídicas que estão chegando para eles. É imprevisível. Não dá para você... Leigos, você diz leigos em tecnologia, você quer dizer? Leigos em tecnologia. Um ponto interessante, que nem sempre a justiça ela vai no mais correto. Por quê? Porque o mais correto, um exemplo bem prático, zona azul de estacionamento dentro de uma cidade. Teoricamente, você está pagando por uma entidade tomar conta para você usar o espaço de estacionamento. Só que quando o seu carro for roubado, eles não têm a responsabilidade sobre isso. E isso, juridicamente, seria simples. Não, eu estou pagando, então não tem que ter contrapartida. Só que, se eu dou ganho de causa para um usuário que perdeu o carro dentro disso aí, imagina a quantidade, a jurisprudência que seria aberta, você faliria todas as prefeituras de todas as cidades. Não, almoço grátis não existe, então você balanceia de acordo com o impacto que aquela decisão vai ter. Muito bom. Meus amigos, quero agradecer ao meu amigo, meu irmão, Alex Marra, e quero agradecer ao Gilson, ao Rudolf aí da MSX CJC, pela participação. Desculpa, MSX SJC. São José dos Campos. São José dos Campos. Pô, eu acertei o mais difícil, que era o nome, e errei o nome da entidade. São José dos Campos, a sigla da entidade. Gente, obrigado aí pelo bate-papo, obrigado por essa gravação. Deixem aí suas considerações finais, se a galera quiser conhecer mais sobre a MSX SJC, onde é que ela encontra informações, tem a revista também. Fala aí um pouquinho para a galera conhecer o trabalho de vocês, por favor. Bem, MSX SJC tem um site, msxsjc.com.br, né, que falou sobre o penúltimo encontro, na verdade, já está defasado. Está defasando esse site, a gente tem que fazer, e é um projeto nosso de criar alguma coisa um pouco mais periódica. Só que esse projeto é aquele negócio que vai acontecer. É projeto. Já faz o podcast, ó. Já faz o podcast. Agora então, o Gilson e o Rudolf já sabem como é que é. Já gostaram de participar, aí, ó, já monta um podcast. Gostamos mesmo, já empolgou bastante de participar. Eu agradeço, sim, o Gilson também vai falar, mas eu agradeço muito aí pela oportunidade de estar aqui com você. Um momento assim muito criativo, muito rico em termos de debate, né? Apesar do nosso foco principal seja desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software, mas a gente tem a gente é como se fosse um espectador ansioso pelas respostas aí, o que vai acontecer nesse período aí dessa decisão. Mas foi muito bom, né? E com certeza, como você falou, é um incentivo para a gente criar o nosso podcast também. E agora a gente já fica com essa tarefinha de casa. Contem comigo. Assim, não entendo muito de MSX, mas pelo menos posso dar uma orientação. Ó, grava assim, mas faz de Mega Drive tu entende que eu sei. Legal. Foi bem legal. Obrigado por ter cedido aí o espaço aí para a gente poder falar um pouquinho, opinar. Até um assunto um pouco diferente da nossa alçada. A gente costuma falar muito do retro, né? Falar de um joguinho, pô, Fortnite é coisa de adolescente, né? Coisa de molecada, né, cara? Coisa de molecada. Eu vou te falar, Gilson, de coração, pra mim jogar no celular não é nem aquilo ali, não é nem jogo de videogame, cara. É uma outra experiência. Eu nem considero isso uma experiência válida de videogame. O pessoal fala muito do jogo Nutella, jogo no raiz, assim. Eu falo, gente, gamer é aquele que se diverte. Não importa a plataforma que você joga. Então é assim. O que ele quer é se divertir. Então a frustração vem. Eu vou jogar na plataforma X,
Pô, chama um amiguinho, não funciona na plataforma Y, aí ele vai. Então, quando você vê que o jovenzinho vai pro Discord, ele já fala assim, pai, eu tô no Discord falando com o meu amiguinho, aí o Corão vem, cara, Discord, o que é isso? Aí já começa aquela coisa, não, a gente tá falando do jogo, a gente vai combinar uma jogatina hoje, e aí você fala, caramba, aí você pensa o quanto que a integração, assim, a interação do jovenzinho, quanto é importante. Eles não se importam se você está jogando no emulador, se você está jogando no celular, eles querem jogar, eles querem se divertir. Na nossa época, quando a gente queria jogar, a gente levava o computador da casa do outro lá, jogava na lan house, e quando tinha lan house, ou não. A gente ficava 2 horas conectando os micros em rede. Sim, eu já fiz isso. Era o que a gente comentava, assim, de falar, por que a gente fazia? Porque a gente gostava? Porque era legal? Não, gente, é porque... Triste ouvir, é porque não tinha a opção. Exato. Hoje tem muita Porque opção. Fácil não era, né? Eu tava lembrando aqui, eu tentava jogar Duke Nukem em 3D, conectando via modem com um colega. Putz, a gente mais caía do que jogava. Porque toda hora... Via modem já é uma maravilha. Quando a gente jogava, a gente levava os micros numa sala, uma mesa grande, ligava, e aí chegou a ligar no break e tudo mais... E era cabo coaxial que saía do micro 1 para o micro 2, aí outro cabo olha só, micro quando 3. eu era moleque, a gente tinha que aprender o conceito de rede estrela, ou rede com hub, né, com nodes, e assim, putz, cara, como é que hoje em dia o molecado, hoje não sabe, hoje não se conectou hoje está muito mais fácil. fácil. Que é por mágica, né? Ela, tipo, está sem conexão, ela não entende o porquê, ela não entende as miúcias, né? E lá a gente sabia que a gente tinha que conectar com o cabo, se não colocasse um terminador na ponta não funcionava, você tinha que configurar o driver do IPX, SPX. Aí tudo resume numa frase assim, pai, caiu a internet. Exato. Eu ouço direto aqui hoje. Não é? Exatamente. Se a empresa quer vender o jogo dela, ela vai se adaptar ao mercado. Ela vai se adaptar ao mercado. É isso aí. Pra frente as coisas vão ser muito diferentes, né? Cada vez mais diferentes, né? Com a entrada do 5G, né? Com a entrada de outras plataformas de comunicação que vão chegar a Starlink e outras coisas mais, vão surgir outros problemas, vão surgir outras formas de conectividade, vão surgir outros players aí no mercado, coisas que a gente ainda não sabe. Hoje a gente está vendo, e hoje a gente imagina que a Apple ou a Microsoft ou qualquer outra que seja sejam imbatíveis, mas de repente entra uma outra empresa que veio não tem essa da China, veio daqui do Brasil. Quem era a Tesla há alguns anos atrás? A visão do passado versus a realidade do presente. Exato. Versus o futuro. O que teremos no futuro? Exato. Bom tempo. Isso é cringe, hein? Bem agora ainda tem essa, cara. Criança e adolescente é fogo, eles inventam qualquer coisa que seja necessária para eles se diferenciarem. Exatamente. A gente chama os jovens dos adultos. É o famoso assim, né? O que o mais adolescente faz é ser cringe. É fazer coisas cringe, né? Sim. Só que joga rotula no outro porque daí fica mais fácil. Precisa. Eu achei a minha melhor definição de cringe. Cringe é aquele que paga a conta para quem não é cringe. Exato. Boa. Estamos todos nessa, né? Sustentando o não cringe. Muito bem, senhores. Esse foi o Coin2Biz de hoje. Meu nome é Bruno Garcia. Você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk2Biz no Instagram. Podem seguir a gente lá, mandem perguntas, mandem feedback, mandem sugestões de tema. É sempre muito positivo essa troca. O Coin2Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Também estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast da atualidade, Spotify, Deezer, Amazon Music, agora também disponibilizando todo esse material, todo o nosso acervo no YouTube. Tem muita gente que gosta de escutar música e ouvir podcast pelo YouTube, então também estamos por lá, ou diretamente no nosso site, talk2biz.com ou talk2biz.com.br. Sempre importante ressaltar e lembrá-los, se você está ouvindo o nosso podcast, acompanha, gosta do conteúdo, gosta dos debates que a gente traz por aqui, compartilha, indica para os seus amigos, vamos ajudar aí nessa corrente do bem para compartilhar
bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre o mercado de videogames, como é o caso aqui do Coin2Biz, inovação. Vamos levar esse conteúdo a um número cada vez maior de pessoas. Meus amigos, quero agradecer mais uma vez ao meu irmão Sander, os amigos agora que eu acabei de fazer, que são amigos do Sander, são meus amigos também, Gilson e o Rudolf, da MSX SJC, e agradecer a você que está nos ouvindo até agora. Nos vemos na próxima. Até lá, um abraço a todos.